Irmãos, sabemos nós que Êxodo é o livro do começo. Êxodo significa saída. Êxodo, ele está relacionado entre os 4 livros de Moisés. Com Êxodo formam os 5 Pentateucos, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. No hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. E esses são os 5 livros de Moisés. Sabemos nós que o livro do Êxodo, ele foi escrito no ano 1446 antes de Cristo. Êxodo, praticamente, ele pode se dividir em 2 partes. A primeira parte é a parte histórica. A segunda parte é a parte a qual Deus vai tratar com o seu povo a respeito da lei. Sabemos nós que a parte histórica é a parte a qual Deus, ele vai ver o seu povo no Egito, a infância de Moisés no Egito. Moisés, ele cresce, Moisés, ele é estabelecido no palácio. Moisés agora já praticamente com certa idade, com maturidade, Moisés ele cresce, Moisés ele foge para Midian, depois Moisés volta. Sabemos nós que Deus, ele tinha uma chamada na vida de Moisés, para que Moisés fosse o libertador do seu povo do Egito, porque o seu povo naquela época estava sendo escravizado pelo faraó, porque aquele faraó ele não conhecia muito bem o Deus dos hebreus e não conhecia muito bem o que Deus tinha feito na vida do patriarca chamado Abraão. Só que vocês já entenderam, vocês também já leram a história. Sabemos nós que Deus agora ele coloca essa autoridade sobre a vida de Moisés. Moisés ele tem uma família. Moisés ele é chamado, e por ele ser chamado, ele vai de imediato exercer a sua função, a qual Deus coloca, a qual Deus confiou na vida de Moisés. A outra parte, a parte a respeito da lei, é a parte a qual Deus vai colocar sobre o seu povo uma lei civil, uma lei moral, uma lei também religiosa. Eu estou falando a respeito do decálogo, os 10 mandamentos, que era para os dias anteriores, e esses 10 mandamentos também servem também para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Só que quando Deus agora leva o seu povo para o deserto, o povo agora sofre no Egito, o milagre de Deus vai acontecer no Egito. Deus chama Moisés, Deus chama Arão, homens de suma importância no Antigo Testamento. Só que quando Faraó é envergonhado em meio os milagres do Deus de Israel, em meio aos milagres Faraó é envergonhado. Só que o grande milagre que vai acontecer é a respeito do mar vermelho que vai se abrir. E todos nós sabemos que o mar se abriu. O povo de Deus passou em terra seca. Os seus pés vão se molhar. Porque a grandiosidade de Deus é mostrar para o seu povo que Ele é Deus presente na terra. Só que o seu povo vai ficar maravilhado com esse Deus. Só que, certa vez, em Êxodo, do seu capítulo 37, é onde eu começo a ministrar aqui para o povo. Sabemos nós que Deus pede para que Moisés venha subir no Monte Sinai. E nesse Monte Sinai, Moisés vai ter de suma autoridade, e vai ter de suma intelecto, e vai ter de suma importância com Deus, e vai ter também
que hoje a igreja às vezes não tem a intimidade com Deus dos hebreus. Moisés agora está no Monte Sinai, e por ele estar no Monte Sinai, ele vai ser orientado por Deus dos hebreus a construir algo, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Sim, então Deus pede para que Moisés venha construir a Arca da Aliança, venha construir o tabernáculo, correto? Quando Moisés agora, sendo orientado por Deus, Moisés agora ele desce do Monte Sinai, e quando ele desce do Monte Sinai, Deus ele coloca no coração de Moisés, para que Moisés venha levantar dois homens. Eu falo dois homens. O primeiro homem é chamado Bezalel. Bezalel ele era da tribo de Judá, e no hebraico Bezalel significa sob a proteção de Deus. Bezalel ele tinha algo, o Espírito Santo de Deus veio sobre Bezalel, e Bezalel ele soube trabalhar com cobre, com ouro, com a prata e com a madeira do cetim. Só que não só Bezalel, Deus também levanta outro homem chamado Aholiabe. Aholiabe que no hebraico significa meu Deus é Pai. Aleluia, meu Deus é Pai. Aholiabe ele era da tribo de Dan. Por ele ser da tribo de Dan, ele vai trabalhar com o tecido, com carmesim, ele vai trabalhar com a púrpura, ele vai trabalhar com os tecidos para o tabernáculo. Só que não tem como a igreja sentir a presença de Deus se a igreja primeiro não passar pelo tabernáculo. Aleluia! Eu começo a pregar aqui nessa noite dizendo que certa vez, agora Aholiabe, ele sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai começar a construir a tenda, o tabernáculo novo, porque Deus não trabalha com a igreja parada, Deus trabalha com a igreja em movimento, Deus não trabalha com obreiros parados, Deus trabalha com obreiros em movimentos, Deus não trabalha com profetiza que não profetiza, Deus trabalha com profetiza que profetiza, Deus não trabalha com líderes parados, Deus trabalha com líderes na obra, Deus não trabalha com pregadores sem presença, Deus não trabalha com pregadores sem presença, Deus não trabalha com levita sem unção, Deus não trabalha com levita com unção. Louvado é o nome do Eterno. A Bíblia vai nos falar que agora Aholiabe ele está construindo agora esse tabernáculo. Quando ele começa a acabar de construir o tabernáculo, o que vai acontecer, pastor Marcão, homem de Deus? A Bíblia vai nos dizer que agora entra Bezalel em cena. Bezalel começa a construir algo para o pátio, e a primeira coisa que Bezalel vai construir para o pátio é o altar do sacrifício. E esse altar é da madeira de cetim, e esse altar era cobrido pelo bronze, e esse altar era ali que eram feitos os sacrifícios. Mas só quando tem o sacrifício também tem algo de suma importância no pátio. O que tem no pátio, pastor Marcão? Tem a pia de bronze, e dentro dessa pia tem água, aonde as mulheres viam a tua face, e água simboliza limpeza, a água simboliza purificação, a água limpa a sujeira, porque não tem como pregar no pecado, porque não tem como levar no pecado, porque não tem como dirigir tudo no pecado. Aonde te dirigir tudo no pecado é necessário passar pelo pátio, e no pátio Deus está dizendo: eu quero sacrifício, eu quero oferta, eu quero limpeza. Não entra no santo lugar de qualquer maneira, entra no pátio. Aleluia, louvado é o nome do Eterno. Sabemos nós que no pátio tem o altar do sacrifício, e também no pátio tem a pia de bronze. O sumo sacerdote naquela época
eles teriam que sacrificar o novilho pelo povo, só que antes dele sacrificar o novilho pelo povo, ele sacrificava primeiro em prol da sua vida, para depois ele sacrificar em prol ao povo. E aí que Deus perdoa o pecado daquele povo. Só que como agora os sacerdotes estão agora nessa função, sendo boca de Deus, os sacerdotes eles teriam que entrar no santo lugar com as mãos limpas, com os pés limpos e com suas vestes limpas. Olha para cá, por favor. Olha para esse pregador aqui. Eu quero dizer para a igreja no século XXI, a igreja hoje em dia, eu não falo todas, mas alguns. E por que tem muito jovem parado? E por que tem muitas irmãs paradas? E por que tem muitos pregadores parados? E por que tem muitos levitas parados? Por quê? Porque querem entrar no santo de qualquer maneira. E para poder entrar no santo, primeiro passa pelo pátio. Primeiro pelo pátio. Nadabe e Abiú fizeram as coisas erradas, levaram para o pátio fogo estranho e de imediato foi lento, porque a reverência não teve. Eu tenho arrependente aqui. É necessário passar pelo chegam no pátio, eles agora estão limpos, e por eles agora estão limpos, eles vão entrar onde? Eles vão entrar agora no santo lugar, e nesse santo lugar tem algo de suma importância para o povo hebreu daquela época. A primeira coisa que tem no santo lugar é a mesa da preposição. Em cima dessa mesa tinha 12 pães, simbolizando as 12 tribos. É 6 pães de um lado, é 6 pães de outro. Aí o pregador entrando e fala a revelação dessa palavra. Recebe essa revelação agora. Estou falando de mesa, estou falando em comunhão. Estou falando em comunhão, estou falando em concordância, estou falando em respeito, estou falando em intimidade,
aí. Mesa da preposição. Aleluia. Só que nesse santo lugar só não tinha mesa, tinha também algo de suma importância. Eu estou falando de candeeiro ou candelabro, se você preferir. Esse candelabro, ele tinha cerca, pregador Daniel, nessas últimas horas. Eu estou falando desse candelabro que tinha cerca de 70 quilos de ouro. E esse candelabro, ele estava aceso às suas 7 pontas. E esse candelabro não podia de jeito nenhum ficar apagado. Traga, por favor, pregador da revelação. Eu estou falando das 7 igrejas. Aleluia. Eu estou falando das 7 igrejas. As 7 igrejas acesas. E quem é que passeia no meio das 7 igrejas? É Jesus. É Jesus do aleluia. É Jesus que passeia no meio das 7 igrejas. E Jesus não veio buscar um povo apagado. Jesus veio buscar um povo aceso. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo de glória? Cadê esse povo de aleluia? Cadê esse povo do mistério? Cadê esse povo de laboratório, barato? Cadê esse povo de lugar? Dá lugar, porque papai passeia no meio das 7 igrejas. Ele passeia pra lá, ele passeia pra cá, ele passeia pra lá, ele passeia pra cá. E procurando quem ele vai usar. Será que é você? Será que é eu? Será que é você? Cadê os jovens? Cadê os jovens de glória? Cadê os jovens de glória? Cadê os jovens de glória? Ele passeia quando ele chama o pastor Marcão, ele passeia a tua igreja. O cabeça da igreja é ele, o poderoso é ele. Vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, vai. Você quer batizar e recebe agora. Recebe batismo agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Pega ali, mulher de Deus. Pega ali. Recebe ali. Recebe. Enquanto a igreja se encontra neste lugar, adorando a uma caravana de anjo que desce nessa noite. Essa caravana de anjo que desce nessa noite, eles vêm poderosos, vem com espada,
eu sou teólogo, eu sou formado, eu tenho anel no dedo, eu tenho diploma, mas eu sou assembleano, eu sou pentecostal, eu vim no fogo, eu vou mandar lá. Pega, 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 pega. Olha pesado aqui na igreja aqui. E nós queremos movimentar os vasos aqui nessa noite. Cadê os levando glória? Cadê os levando aleluia? Eu te convido a entrar no seu lugar. Entra no seu banheiro. Entra no seu banheiro. Entra no seu banheiro. Coma desse pão da mesa, coma. Coma desse pão da mesa, coma aí, coma. Coma desse pão aí, coma. Acende. Jesus. Acende no penecente. Acende no penecente. Acende. 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 Acende aqui. 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 Acende. 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 Meu amigo consolador, se é para batizar, batiza. Se é para renovar, renova. Ai. Desceu fresquinho aqui nessa noite. Desceu fresquinho nessa noite. Quem sabe o teu adversário até tentou invertir para você. Para fazer você parar de profetizar. Para fazer você parar de pregar. Mas você vai usar nessa noite já profetizando. Você vai usar nessa noite já glorificando.
incenso. E esse altar simboliza oração. Aleluia. Cadê a oração? Cadê a oração? Cadê a oração? Cadê as buscas? Cadê as buscas, mulher de Deus? Cadê as buscas, mulher de Deus? Oração, oração, oração. Coração de poder, coração de poder forte, coração de monitor, coração da preparada corre, coração da cobrança do norte. É coração, oração da escrita, oração, oração, gente, oração da cidade, oração, oração. E eu encerro aqui dizendo que no santo lugar, o que vai agora dividir o santo lugar com o santo do santo é a correntina. O que vai fazer separação do santo lugar com o santo do santo, a cortina. E esse altar do incenso estava do seu lado. Mas o que tem, pregador? No santo do santo. Aleluia. Sacrifício, não adianta ter a filha de Deus, não adianta ter o altar, não adianta ter a mesa, não adianta ter o candeeiro, não adianta ter o altar do incenso, se não tiver a arca da aliança. E essa arca é a presença de Jeová. Olha para cá, por favor. Essa arca, para encerrar agora, essa arca que está agora no Santo do Santo, agora foi construído por Bezalel. Essa arca tem cerca, essa arca, ela foi trabalhada pela madeira chamada madeira de acácia. E essa arca, ela foi banhada com ouro por dentro e com ouro por fora. Essa arca, ela tinha cerca de 2,5 côvados, cerca de 1,23 centímetros de comprimento. Essa arca, ela tinha cerca de 1,5 côvados, cerca de 74 centímetros de largura. Essa arca, ela tinha cerca de 1,5 côvados, cerca de 74 centímetros de altura. Só que nessa arca, ela tinha uma coroa de ouro em sua volta. E essa arca, ela tinha 4 argolas, 2 argolas no seu canto direito e 2 argolas no seu canto esquerdo. E também tinha 2 varas, ou varais. Essas varas eram da madeira de acácia, também coberta pelo ouro. E essas varas eram colocadas entre as 2 argolas, uma argola direita e uma argola esquerda. Só que em cima dessa arca tem o altar, tem a mesa, tem a tampa da preposição. Só que essa mesa, perdão, essa tampa, ela tem cerca de 2,5 côvados, cerca de 1,23 centímetros de comprimento. Ela tem cerca, aleluia, de 1,5 côvados, cerca de 74 centímetros de largura. Só que em cima dessa tampa, o que tem, pregador? Em cima dessa tampa, o que tem em cima dessa tampa é 2 querubins. E esses 2 querubins estão um ao outro, com as suas asas, encostando um no outro, olhando para baixo. Você não está entendendo? Isaías 100 capítulo 6 diz: o ano que morreu Uzias, ouviu o Senhor assentado sobre o sobre alto plano, no centro do templo, e ouviu os serafins com 2 asas, com 6 asas, com